Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, no item 6. Bom, sejam todos muito bem-vindos e vocês já devem ter se perguntado por que algumas pessoas enfrentam desafios enormes, enquanto outras parecem ter uma vida mais fácil. Porque a dor atinge pessoas inocentes, como crianças que nascem com doenças ou que partem cedo demais. Seja na perda de um ente querido, em um acidente inesperado ou em uma enfermidade congênita, a vida muitas vezes nos apresenta sofrimentos que parecem não ter uma explicação lógica. A filosofia e a religião por si só muitas vezes falham em dar uma resposta satisfatória para essas aparentes injustiças. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um texto que propõe uma solução para esses grandes mistérios. A partir dessas ideias de que todo efeito tem uma causa justa, exploraremos a lógica por trás das aflições que nos atingem e que, à primeira vista, parecem completamente imerecidas. Vamos analisar as causas anteriores às aflições, como uma forma de entender o propósito do sofrimento e da justiça divina. Então, preparem-se para uma reflexão profunda sobre a vida, a dor e o sentido por trás disso tudo. Sejam todos muito bem-vindos e vamos ao estudo! Mas se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo por fatalidade. Então veja que o texto ele começa reconhecendo que nem todo sofrimento é resultado de uma ação direta da vida presente. Existem aflições, como acidentes ou doenças, que parecem não ter uma causa viável e imediata nas escolhas que a pessoa nessa existência fez. O texto ele começa reconhecendo que nem todo o sofrimento é resultado de ações diretas na vida presente. Existem aflições, como os acidentes ou as doenças, que parecem não ter uma causa visível e imediata nas escolhas que a pessoa fez nessa existência. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e o cretinismo. Veja que Kardec, num primeiro momento, ele cita, ele fala que as aflições elas podem ser causadas por uma causa primária do próprio homem. O que seriam essas causas primárias? É o sofrimento que você causa a si mesmo ou a outros e que pode ser explicado pela lógica simples do plantar ou colher. É uma doença que você adquire nessa existência por fumar demais, beber demais, comer demais. É uma falência de uma empresa devido à falta de planejamento ou uma imprudência, a inimizade ou a perda de amizades ou relacionamento devido a egoísmo ou arrogância. Então fica clara que a responsabilidade é da própria pessoa. Mas, nessa parte agora que o texto chama a atenção, ele fala que os males podem ser causados aparentemente por uma situação estranha, que ele chama de fatalidade, que são aflições que nos atingem sem que possamos encontrar uma razão aparente em nossa vida presente. Elas parecem vir por acaso, como um destino cruel, injusto. E aí Kardec cita alguns exemplos, a perda de entes queridos e a dos que são amparo da família,
Ele está se referindo à dor profunda e inesperada de perder alguém que amamos, como um filho pequeno, um pai que é um sustento da casa, o cônjuge. A lógica comum que se pergunta é: por quê? Por que dessa dor? Qual foi a falta cometida por quem fica? Ou por que alguém tão importante para uma família foi levado tão cedo? Ele cita também os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. São os eventos trágicos e repentinos, como um acidente de carro, um desabamento, uma queda, que não foram causados por nenhum tipo de imprudência. Eles aparecem ser puro azar, o que levanta a questão da justiça e do acaso da vida. Kardec também cita os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Ou seja, aqui nós temos a situação de uma pessoa que age com total prudência, trabalha duro, economiza e de repente perde tudo o que conquistou por uma crise econômica, por um roubo ou outros eventos externos. E aí fica aquela pergunta: por que essa pessoa que fez tudo certo é castigada, enquanto outros que agem de forma irresponsável prosperam? Ele também cita os flagelos naturais, que são os desastres, como as tsunamis, os terremotos, as enchentes, os furacões. Eles atingem indiscriminadamente, matando ou ferindo pessoas boas e más. Então, o texto questiona por que Deus permitiria que eventos assim causassem sofrimentos a inocentes. E ele fecha falando sobre as enfermidades de nascença, as idiotices, o cretinismo, né? Então, esse exemplo mais forte e crucial para o argumento, né? O texto ele destaca o sofrimento de quem nasce com uma doença grave ou deficiente mental ou física. Se a alma é criada no momento do nascimento, o que essa alma recém-criada, pura e inocente, fez para merecer nessa condição tão desfavorável? Então, a resposta, segundo o Espiritismo, só pode estar nas vidas passadas. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Então veja que aqui Kardec ele está se referindo aos que nascem com enfermidades, deformidades ou algum tipo de deficiência mental. A lógica humana, ela acaba se perguntando como pode um bebê inocente que acabou de nascer ter que enfrentar uma vida cheia de sofrimento, como a pobreza extrema, a dependência de terceiros ou o escárnio público. Então, a frase ela vai apontar para três características que a gente precisa analisar bem, né? O ponto principal é que, sobre a ótica da vida única, não há mérito ou culpa que justifique um sofrimento tão grande. Um recém-nascido não teve tempo de cometer erros que o fizessem merecer uma vida de miséria ou de doença. As condições mencionadas são muitas das vezes impossíveis de serem evitadas ou mudadas pela própria pessoa. Quem nasce com uma deformidade, por exemplo, não pode simplesmente consertá-la com um esforço próprio. A vida se torna uma luta para a qual a pessoa não está preparada e da qual não consegue escapar. Então, o termo comiseração pública significa que a pessoa fica à mercê da piedade e da caridade dos outros. Em vez de ser um indivíduo autônomo, ele vai precisar de uma ajuda externa, o que, para o Espiritismo, seria um estado de dependência que contrasta com a dignidade e autonomia do espírito. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família,
outros são favorecidos de todos os modos. Então veja que essa pergunta, né, que Kardec lança para uma reflexão, ela está trazendo para nós o dilema sobre a desigualdade e aparente injustiça na vida. Ele está resumindo da seguinte maneira, né? De ver a felicidade e o sofrimento distribuídos de forma tão desigual, mesmo dentro de uma mesma família, né? Então a frase ela faz que a gente comece a questionar por que um irmão nasce com saúde, talento e oportunidades, favorecido de todos os modos, enquanto outro irmão, na mesma casa, com os mesmos pais, nascem com uma doença grave, uma deficiência ou em uma situação de miséria. Por que tanta desgraça? Então, a lógica humana, que considera apenas a vida atual, ela não consegue responder a essa questão de forma satisfatória. Se as almas fossem criadas no nascimento, seria uma crueldade inexplicável de Deus permitir essa discrepância. Como poderia um ser de infinita bondade dar a um filho uma vida de facilidade e a outro uma de sofrimento, sem que nenhum deles tivesse feito algo para merecer isso? Crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecerem sofrimentos. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar. Então veja, o Evangelho segundo o Espiritismo aqui vai abordar a aparente crueldade da morte de crianças em tenra idade, crianças muito novas, onde muitas vezes, após uma vida breve e dolorosa. Então, essa frase ela vai dividir em duas partes: a pergunta e a constatação. Quando ele fala que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e que da vida só conhecem o sofrimento, ele aqui está fazendo uma indagação. Se a vida é uma oportunidade de aprendizado e prova, qual seria o propósito de uma existência tão curta e cheia de dor? Um bebê que nasce com uma doença terminal e vive apenas algumas semanas sofrendo parece desafiar a lógica de qualquer plano divino. Para a maioria das pessoas, essa situação é inexplicável e pode até abalar a fé em um Deus justo. E, veja, qual seria a constatação da falta de resposta? Os problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar. Então, Kardec está afirmando que, sem a chave da reencarnação, a morte de crianças é um enigma insolucionável. Ele sugere que a filosofia e a religião baseada na vida única não consegue oferecer uma resposta lógica, uma resposta consoladora para essa questão. A morte de uma criança, né, muito nova, para uma doutrina que acredita que a alma é criada no nascimento, significaria que Deus deu a essa alma uma vida de sofrimento, sem a menor chance de reparação ou progresso. Isso faria com que Deus parecesse arbitrário, injusto e até mesmo cruel, o que é totalmente incompatível com a ideia de um ser infinitamente bom. Para a doutrina espírita, a resposta é que essa criança é um espírito imortal que já viveu muitas outras existências. A vida atual, mesmo que breve e dolorosa, ela tem um propósito. A morte em tenridade pode ser uma expiação de faltas graves cometidas em vidas passadas.
O espírito, em sua jornada, escolhe ou aceita essa prova difícil para purificar-se e saldar um débito. Pode ser também uma prova para os pais e familiares. O sofrimento deles serve para desenvolver a paciência, a resignação, a fé e, acima de tudo, o amor incondicional, preparando-os para um reencontro futuro com o Espírito. Ou seja, o Espiritismo não vê a morte de uma criança como um fim, mas como um breve, porém importante capítulo. Essa dor não é inútil. É um instrumento de aprendizado tanto para o espírito da criança quanto para os que as rodeiam. A lógica da reencarnação transforma que seria uma anomalia em uma prova de amor e justiça divina. E que seriam a negação da bondade, a negação da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Então veja que essa frase ela se baseia em uma hipótese. Se a alma fosse criada no mesmo instante do nascimento, a partir dessa suposição, o texto ele vai explicar as consequências lógicas que colocariam em xeque-mate a própria natureza de Deus. Primeiro, nós teríamos uma negação da bondade de Deus. A bondade de Deus é a sua perfeição moral, a sua capacidade de ser compassivo, misericordioso, benevolente. E o problema, sem a reencarnação, seria que a alma, sendo criada no nascimento, e logo em seguida passando por um sofrimento terrível, como a de uma criança doente, isso faria com que Deus parecesse um ser cruel. Um criador infinitamente bom não criaria uma alma para, logo de início, submetê-la a um sofrimento que ela não fez nada para merecer. A dor de um inocente seria um ato de pura crueldade, o que iria contrariar a bondade divina. Dessa forma, nós teríamos também a negação da justiça de Deus. A justiça de Deus é a sua imparcialidade. É a lei de que cada um colhe aquilo que semeia, de que méritos e faltas são devidamente considerados. O problema da não encarnação seria se a alma é julgada com base em uma única e curta existência, onde ela não teve tempo de fazer o bem ou o mal, essa justiça seria falha. Um Deus justo não iria condenar jamais ou iria premiar uma alma por atos que ela não pôde praticar. A lei de causa e efeito seria totalmente anulada e o destino das almas seria uma loteria, não uma consequência de suas ações. E por último, o texto fala sobre a negação da providência de Deus. A providência divina é o cuidado, a sabedoria e a direção que Deus dá às suas criaturas para que elas atinjam um fim. É a garantia de que há um propósito maior por trás dos eventos da vida. E quando a gente tira a reencarnação de figura, a morte de uma criança que só conheceu o sofrimento pareceria um erro ou um abandono por parte de Deus. A falta de propósito para a vida dessa criança faria a providência divina parecer inconsistente ou praticamente inexistente. Então, a reencarnação ela vai explicar que as aflições não são aleatórias, mas sim resultado justo de ações passadas e que aparentemente as injustiças são na verdade uma oportunidade de aprendizado e progresso. Ela vai transformar o que seria uma anomalia em um processo lógico e consolador que vai reforçar a bondade, a justiça e a providência de Deus. O que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo a braços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa
ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Então veja que aqui o trecho ele está trazendo o dilema central de quem não aceita a reencarnação, ao confrontar a ideia de um Deus justo com o sofrimento de serem inocentes. Então veja que a gente pode aqui dividir esse pedaço em duas partes. Primeiro, a respeito do sofrimento das almas inocentes. Em tese, né, tendo a vida uma única viagem, pressupõe-se que se uma alma ela é criada no momento do nascimento, ela é nova, pura, inocente. Nela não há registros de um passado que a justifique sofrer. Portanto, se essa alma nasce em um corpo com doenças graves, com deformidades ou em condições de extrema pobreza, isso seria um ato de pura arbitrariedade divina, uma injustiça sem sentido. A frase, ela estaria destacando a total falta de mérito ou culpa da alma nesta vida para justificar a sua dor. E a segunda questão que o texto vai abordar é a respeito da incoerência de uma recompensa ou de uma punição eterna. Veja, essa parte ela questiona a lógica de um julgamento eterno. Ou você vai ter a recompensa de ir para um céu, ou você vai ter a punição do inferno eterno. Só que uma alma que viveu pouco tempo e não teve a oportunidade de fazer escolhas morais, uma criança que morre em tenra idade, não aprendeu nem a falar, não teve tempo de praticar atos de caridade ou de cometer maldades significativas, se o destino eterno é baseado em ações, como essa alma poderia ser julgada? A frase expõe a falha lógica de um julgamento definitivo, sem que a alma tenha tido tempo ou condições para agir e evoluir. O Espiritismo, nesse caso, ele resolve esse dilema ao afirmar que as almas não acabam de sair das mãos do Criador no nascimento. Elas são espíritos imortais que já existiam antes e que vêm de uma longa jornada evolutiva. O sofrimento de uma criança doente não é uma injustiça, mas sim uma consequência justa de ações de uma vida passada ou uma prova escolhida pelo próprio espírito para tentar acelerar a sua purificação e o seu aprendizado. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos de que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então veja que aqui Kardec, nesse texto, ele está mostrando uma perspectiva passando da apresentação do problema para a sua solução. Ele vai se basear em dois pilares fundamentais: um princípio científico e uma premissa teológica. Olha que coisa interessante. Bom, a respeito do princípio lógico, todo efeito tem uma causa. Então, o que é axioma? Axioma significa uma verdade universal, aceita, que não precisa de provas. No caso, o axioma de que todo efeito, ou seja, tudo o que acontece tem uma causa que o originou. Uma pedra não cai do céu sem um motivo. Uma semente não germina sem água e luz. E você aplica isso ao sofrimento. As misérias, doenças, acidentes, perdas, eles são vistos como efeitos. Conforme o axioma, elas não podem existir por acaso ou por fatalidade. Elas precisam obrigatoriamente ter uma causa. E aí você entra com a premissa teológica, que seria: desde que se admita o quê? Um Deus justo.
Então, o texto ele parte do princípio de que Deus existe e, por ser a perfeição suprema, ele é justo. Um Deus justo não age por capricho, não pune inocentes e não permite a injustiça eterna. E se o sofrimento é um efeito com uma causa, e se essa causa veio de um Deus justo, então a causa do sofrimento também tem que ser justa. O sofrimento não pode ser um castigo arbitrário, mas sim algo que a pessoa mereceu de forma justa. Unindo os dois pontos, né? O princípio lógico com a premissa teológica, o texto vai argumentar que a causa do sofrimento não pode estar na vida atual, como nos casos de crianças que nascem com doenças ou pessoas que sofrem acidentes sem culpa. Se a causa não está aqui, e se essa causa tem que ser justa para ser de Deus, então a única conclusão lógica é que a causa é anterior a esta vida. Isso leva diretamente à reencarnação, que é a única lei capaz de explicar como um Deus justo pode permitir o sofrimento de um inocente. A causa é justa, porque o próprio espírito, em uma vida passada, cometeu erros que agora precisam ser reparados. A reencarnação, portanto, não é uma punição, mas um mecanismo de aprendizado, um mecanismo de equilíbrio para o espírito. Ora, ao efeito precedendo, sempre há causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Veja que nessa frase, Kardec sintetiza o argumento lógico que o Espiritismo utiliza para explicar o sofrimento aparentemente imerecido. Ela é a ponte entre o problema, ou seja, o sofrimento injusto, e a solução, que é a reencarnação. Então, vamos destrinchar aqui algumas frases que eu acho que é importante a gente perceber. Ora, ao efeito precedendo, sempre há causa. Então veja que esta é uma afirmação de causa e efeito. Tudo o que acontece, o efeito, neste caso, o sofrimento, ele é precedido por algo que o causou. Ou seja, você tem que ter uma causa. É uma lei universal, como a gravidade. Um galho não quebra sem um motivo. Uma doença não surge do nada. Se esta não se encontra na vida atual. Então aqui a frase ela reconhece que em muitos casos não conseguimos ver a causa do sofrimento na vida presente. Por exemplo, uma pessoa que perdeu tudo apesar de ter sido prudente, ou alguém que nasceu com uma deficiência grave. Nesse caso, a causa não está nas ações daquela pessoa nessa existência. Há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Então veja que essa conclusão ela é inevitável. Se o sofrimento é um efeito e se sua causa não está na vida atual, a única explicação lógica é que a causa está em uma vida anterior. O termo existência precedente é o ponto central aqui. Então, resumindo, né, o texto está argumentando que a justiça divina ela é perfeita, mas ela não se aplica a uma única vida, e sim a toda a jornada do espírito. O sofrimento que experimentamos hoje é o resultado de uma lei justa de causa e efeito que pode se estender por várias encarnações. O que hoje parece uma tragédia injusta e sem o menor sentido é, na verdade, a colheita de algo que plantamos no passado. É por isso que o Espiritismo ensina que, mesmo no maior sofrimento, há um propósito de aprendizado e purificação. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Então,
A frase começa com uma premissa fundamental e irrefutável para quem acredita em um ser supremo e justo. Deus, por ser perfeito, não pode ser arbitrário. Ele não castiga alguém por ter feito algo bom e, mais importante ainda, não pune por um erro que a pessoa não cometeu. Isso seria a maior das injustiças. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Então aqui o texto ele usa o sofrimento como uma forma de punição, ou mais precisamente, de consequência. Se estamos sofrendo e se Deus não é injusto, a única conclusão lógica é que a causa desse sofrimento é o mal que fizemos. O sofrimento não é um castigo aleatório, mas um reflexo de nossas próprias ações. Se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. Então aqui o texto está reconhecendo que em muitos casos o sofrimento de hoje, uma doença congênita, uma perda inesperada, ela não se explica por ações na vida presente. Se a causa não está aqui, e se a causa deve ser um mal que fizemos para justificar o sofrimento, então esse mal só pode ter sido feito em uma vida anterior. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então veja que não há uma terceira opção. Ou você aceita que Deus é injusto e pune inocentes, ou aceita a reencarnação, que explica que a aparente injustiça é, na verdade, a aplicação perfeita da lei de causa e efeito ao longo das existências. A lógica nos leva a escolher a segunda opção, que reconcilia o sofrimento humano com a justiça, a bondade e a providência divina. Ou seja, o trecho ele vai nos mostrar que a reencarnação não é apenas uma crença, mas uma necessidade lógica para quem busca entender a justiça de Deus diante das desigualdades e dos sofrimentos do mundo. Ela transforma a punição em um processo de aprendizado e a dor em uma oportunidade de evolução. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na existência atual, mas não escapa nunca às consequências das suas faltas. O texto aqui ele aborda a justiça em múltiplas vidas. Veja, o ser humano, ele nem sempre ele vai ser punido, ou seja, vai sofrer as consequências de seus atos na vida em que as cometeu. Isso acontece porque a justiça de Deus, ela não fica restrita aos limites de uma única existência. Por exemplo, uma pessoa pode ter sido egoísta, cruel, arrogante em uma vida, explorando os outros para acumular riqueza. Ela pode ter morrido rica e sem sofrimento aparente. Se a vida fosse única, seria uma grande justiça, pois ela não pagou pelos seus erros. Outro exemplo, vamos imaginar uma pessoa que foi boa, fez o bem, né, foi caridosa, honesta, mas morreu em condições de pobreza e sofrimento. Isso também pareceria uma injustiça se olharmos apenas para a vida atual. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ela não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Então veja que a primeira parte, ele fala sobre a prosperidade do mal, sendo algo momentâneo, né? Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Está abordando a aparente injustiça de ver pessoas que agem de forma egoísta, desonesta ou cruel, prosperando na vida material. A prosperidade do mal aqui está se referindo à riqueza, ao poder, a ter saúde ou sucesso de uma pessoa que age sem moralidade. E essa momentaneidade, a doutrina espírita ensina que essa prosperidade não é duradoura. Em um sentido espiritual, ela pode ser o resultado de ações virtuosas de vidas passadas ou uma prova para o próprio espírito que pode se desviar ainda mais com a facilidade.
mais cedo ou mais tarde, ele terá que enfrentar as consequências de suas faltas. Se não fizer nessa vida, ou seja, se não espiar hoje, ele vai ter que fazer em uma vida futura. Vai espiar amanhã. A justiça de Deus não falha e não restringe a uma única existência. E a segunda parte, né, em que ele fala ao passo aquele que sofre está espiando o seu passado, nos dá a chave para entender o sofrimento dos justos e dos inocentes. Aquele que sofre é a pessoa que enfrenta dificuldades, doenças, perdas ou misérias que parecem imerecidas à luz da vida atual. A palavra expiação significa pagar uma falta, purificar-se. O sofrimento não é um castigo inútil, mas uma forma de aprendizado, é uma forma de reparação de erros cometidos em existências anteriores. O espírito que sofre hoje está, na verdade, se libertando das imperfeições do passado, limpando suas faltas e evoluindo. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então vamos analisar essas duas partes do texto. Primeiro, ele fala o infortúnio que à primeira vista parece imerecido, mas tem sua razão de ser. Veja, o texto ele reconhece que quando olhamos para a vida de uma pessoa, especialmente alguém que a gente considera inocente, não encontramos uma causa lógica para tanto sofrimento. A pessoa não cometeu erros visíveis nessa vida que justifiquem tanta dor. O Espiritismo, por sua vez, ele revela que o infortúnio não é um acaso, um azar ou uma fatalidade. Ele tem um propósito, uma causa justa que está em uma existência anterior. Essa causa é uma falta ou um erro que o espírito cometeu no passado e que agora precisa ser reparado. O sofrimento de hoje é a razão para a purificação de amanhã. E finalizando a última parte do texto, quando ele fala: e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Nós temos aqui o reconhecimento. Esta é a parte mais importante. A frase sugere que, à luz da doutrina espírita, sempre quando não nos lembramos dos erros de vidas passadas, o sofrimento nos permite compreender que estamos em um processo de expiação. A pessoa que sofre conscientemente ou inconscientemente sabe que aquela dor não é aleatória. A expressão perdoa-me, Senhor, porque pequei, não significa que a pessoa está sendo castigada por um Deus vingativo. Muito pelo contrário, é uma súplica de um espírito que reconhece suas imperfeições passadas e pede ajuda para superá-las. É um ato de humildade, de resiliência, mostrando que a pessoa aceita o sofrimento como um meio de se libertar das faltas antigas e se aproximar de Deus. Em resumo, o sofrimento ele deixa de ser um evento sem sentido para se tornar uma oportunidade de crescimento espiritual. Ele vai nos ensinar que somos responsáveis pelo nosso próprio destino e que, por mais difícil que seja a prova, ela sempre tem um propósito maior: a nossa evolução.